Olá, oitavo ano, estamos aí para mais uma videoaula de história e essa videoaula é de revisão para a prova. Então nós vamos ver aqui o que você precisa saber para fazer uma boa prova, beleza? Então vamos lá. O tema central deste capítulo, não é o processo de emancipação das colônias aqui na América, né? Tanto as colônias inglesas, lá onde hoje é os Estados Unidos, a colônia portuguesa, né, que é o Brasil, e as colônias espanholas, né, do resto da América. Beleza? Então, como se deu a independência dessas colônias, tá certo? Mas antes disso, no Brasil, aconteceram dois grandes movimentos, né, que entre as reivindicações estava a emancipação política, que foi a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que também é importante. Nós temos aqui duas questões sobre esses movimentos. Então, sobre eles, né, e sobre os movimentos de emancipação em geral, uma característica que nós temos em comum nesses movimentos é a influência das ideias iluministas. Vocês lembram lá no século XVIII, né, o iluminismo estava forte na Europa, chegou até o Brasil, até a América, né, até toda a América, graças aos filhos dos europeus que saíam, que daqui, né, eles iam estudar na Europa, depois eles vinham com as ideias iluministas na cabeça, né? Então tudo isso teve influência em todo esse processo de emancipação política. Então a influência das ideias iluministas, né? E aqui em Minas, então, com essa influência, uniram diversas camadas sociais, né? Entre militares, membros da igreja, né? Então, pessoas de diversas classes sociais se uniram num movimento, né, para poder reivindicar, né, uma liberdade maior. Lembrando que aqui em Minas, né, havia muito forte o comércio, a extração, né, do ouro, havia altos impostos sobre a extração do ouro, e a produção de ouro vinha caindo, né? E com isso, o que acontecia? A produção do ouro caía, mas a cobrança da coroa portuguesa continuava em cima, né, dos impostos, tá certo? Havia um dia marcado para o dia do recebimento de imposto, independente da produção do ouro, né, eles tinham que entregar esse imposto. Esse dia era chamado de derrama, né? Então os mineiros eles se organizaram para fazer uma revolta armada no dia da derrama. Só que houve a delação, né? E sendo delatados, então o presidente da província das Minas Gerais, né? O interventor da coroa que vinha aqui para receber o dinheiro da derrama, ele desmarcou a derrama. Com isso o movimento perdeu apoio popular. Os seus líderes, entre eles Tiradentes, né, foram presos, alguns foram mandados para outros países, né, e Tiradentes foi condenado à morte. Beleza? Então, sobre a Inconfidência Mineira, né, ou a Conjuração Mineira, é importante saber disso. Eu só peço a vocês que façam uma correçãozinha aí na prova. Tem lá a questão 1, na alternativa aí, número 2. Entre os envolvidos no movimento destacam-se proprietários de lavras e de terras, oficiais militares, clérigos, letrados e escravos. Vocês tiram esses escravos aí, tá? Não tinha escravos na Inconfidência Mineira, tá certo? Na Conjuração Mineira. Então tira esses escravos aí, tá certo? Que isso aconteceu foi lá na Bahia, na Conjuração Baiana. Aí sim, tinham muitos escravizados que participaram, não é, da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates, que foi muito parecida com a Conjuração Mineira, nas reivindicações, na forma de organização e tal. A diferença é que lá na Bahia, sim, havia um grande número de escravizados entre os conjurados, né? E uma das reivindicações que estava presente lá na Conjuração Baiana, que não estava na Conjuração Mineira, era a abolição da escravidão, né? Então os baianos queriam
a abolição da escravidão. Os mineiros não, tá certo? Então essa foi uma das diferenças lá. Por quê? Né? Porque havia entre os conjurados muitos escravizados, tá certo? Beleza. Sobre a independência dos Estados Unidos, né, que a gente diz a independência das 13 colônias, que depois formaram, né, os Estados Unidos. Aconteceu no ano 1776, né, em 4 de julho de 1776, essa é a data, né, que os americanos celebram a sua independência. Né? E como que ocorreu a independência das 13 colônias? Eles tinham uma cultura diferente da nossa, que era mais baseada no liberalismo econômico. Né? Os colonos eles criam liberdade comercial para comercializar com outros povos. Né? Vocês lembram lá do comércio triangular que tinha, né, entre as Antilhas, as colônias e a África, né? No comércio de açúcar, melaço, escravizados, né? Então, a Inglaterra começou a interferir nesse comércio, né? A criar impostos, a impedir que as colônias comercializassem diretamente com outros países, né? E tudo isso que causou descontentamento entre os colonos, né? Então tiveram algumas leis que foram criadas pelos ingleses para dificultar esse comércio dos colonos, né? Entre eles a lei do chá, a lei do açúcar, a lei dos selos, né? Todas essas leis foram criadas para dificultar, né, o comércio livre das colônias com outros países, né? É, houve diversas ondas de protestos, né? Entre eles o Boston Tea Party, né? Que vocês lembram que foi quando os colonos se fantasiaram de índios, subiram nos navios carregados de chá e despejaram o chá no mar, né? Isso aí foi um primeiro passo para o processo de independência lá das 13 colônias, beleza? Então, o que vocês precisam saber para a prova é isso, tá certo? Então, em 1775 aconteceu, né, o Congresso da Filadélfia, né, onde foi assinada a Ata da Independência, né, e assim foi proclamada a independência das 13 colônias, tá certo? Beleza? Então, agora voltando novamente aqui para a América Latina, né, nós temos a América Espanhola. O processo de independência da América Espanhola ela foi muito semelhante em todos os países, né, que se formaram aqui. Uma característica em comum foi a participação dos crioulos. Quem eram os crioulos? Né? Vocês lembram? Nós fizemos várias videoaulas falando sobre esses crioulos, né? Eles apareceram várias vezes lá. Eram filhos de espanhóis nascidos na América. Né? Eles eram uma elite social, porém eram impedidos de ocupar altos cargos. Os altos cargos no governo das colônias eram ocupados pelos espanhóis. Filhos de espanhóis nascidos na América não tinham os mesmos direitos de participação social e política. Né? Então, foram esses crioulos, por causa do descontentamento com essa realidade, né, que eles começaram a liderar, né, o processo de emancipação política das colônias espanholas. Então, os crioulos eles têm esse papel fundamental, né, na emancipação política, né, das 13 colônias. Entre eles tinha um lá que teve grande destaque, né, que foi Simão Bolívar. Simão Bolívar foi, né, considerado um dos grandes libertadores da América Espanhola. Né? Ele ajudou a conquistar a independência de diversas regiões, né? E Simão Bolívar ele tinha uma ideia interessante. Ele queria unificar todas as colônias espanholas formando um único país, né? Que essa ideia era chamada de pan-americanismo, né? Que todas as colônias espanholas formassem um único país. Mas Simão Bolívar não conseguiu isso, né? Porque cada colônia tinha características próprias, né? E foram formando diversos pequenos países, né? Que foi diferente do Brasil, né? O processo de independência no Brasil, ele foi liderado pelo príncipe regente, né? Que era Dom Pedro.
Dom João, que era o rei, né, ele voltou para Portugal e deixou Dom Pedro aqui, né, como príncipe regente no Brasil. E foi Dom Pedro que é, proclamou, né, a independência do Brasil em 15 de novembro de 1800 aliás, em 7 de setembro, desculpa, de 1822, né? É, o Brasil ele formou um grande império, né? Um grande reino, por causa da liderança de Dom Pedro, que era filho do rei, né? Na América Espanhola, como foram diversos movimentos de emancipação, formaram diversos países, né? E na América Espanhola adotou-se o regime republicano, né? Esses diversos países foram repúblicas, né, que se tornaram os países que nós conhecemos hoje. No Brasil, não. O Brasil, como a independência foi proclamada pelo filho do rei, então permaneceu, né, o sistema monárquico. O Brasil continuou sendo uma monarquia e unificada, né? Não formou pequenos países, pequenas repúblicas ao longo do território brasileiro, né? Mas conseguiu manter unificado o território. Beleza? É... Então, a independência do Brasil, como eu falei, foi em 7 de setembro de 1822. Só que antes da independência do Brasil tiveram vários acontecimentos, né, que contribuíram, né, para o processo de independência. Entre eles, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Né, vocês lembram que Portugal estava para ser invadido por Napoleão Bonaparte. Então, com isso, né, a família real fugiu, né, para o Brasil, para assim conseguir se manter longe dos domínios de Napoleão Bonaparte. Né? Depois, quando acabou, né, o domínio de Bonaparte, Dom João voltou para Portugal, só que já havia rumores, né, de que o Brasil caminhava por um processo de independência. Eles exigiram que Dom Pedro também voltasse, né, para Portugal. Dom Pedro se negou, né, ele decidiu ficar no Brasil. Essa decisão de Dom Pedro, né, ficou conhecido como o Dia do Fico. Né? É, houve também no Brasil a insurreição pernambucana, né? Que a insurreição pernambucana, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, eles se instalaram primeiro em Salvador, depois eles foram para o Rio de Janeiro. E começou a urbanizar, né? Preparar a cidade do Rio de Janeiro para ser sede de um grande império. Então, todos os investimentos da coroa se voltavam para o Rio de Janeiro. Os pernambucanos, né, eles pagavam altos impostos, lá era muito forte a produção da cana-de-açúcar, né, então eles pagavam altos impostos para manter a coroa, só que todos os recursos eram direcionados para o Rio de Janeiro. Nada ficava em Pernambuco, né? Então, com isso, os pernambucanos, né, fizeram uma revolta, né, contra a coroa, foi chamada de insurreição pernambucana, que também, né, contribuiu para o processo de emancipação política do Brasil. Né? Para evitar que Portugal, né, exigisse mais que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, Dom João criou o Reino Unido de Brasil e Portugal. Né? Então, o Brasil passou a fazer parte do Reino Português e não mais era considerado uma colônia portuguesa, como queriam os portugueses que ficaram lá em Portugal. Beleza? Os portugueses, claro, não gostaram disso, né? Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, porque eles tinham medo de perder o Brasil, né? Que era uma grande fonte de riqueza para Portugal nesse momento da história. Então aconteceu lá em Portugal a Revolução Liberal do Porto, né? Em que a elite portuguesa organizou nessa revolução para reivindicar que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal e não mais Reino Unido, né? Porque eles temiam que esse processo de emancipação política do Brasil acontecesse. Lembro que estamos, né, já em 1820, então muitas colônias espanholas já tinham conquistado a sua independência, as 13 colônias já tinham conquistado a sua independência, né? Então já estava ali às portas do Brasil, né, que o Brasil também se tornasse independente. Então tudo isso contribuiu, né, para que Dom Pedro I,
né, declarasse a independência do Brasil e fosse coroado o primeiro imperador do Brasil. Beleza? Então, o que vocês precisam saber para a prova é isso. Se vocês ainda tiverem qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no grupo do WhatsApp. Podem mandar a mensagem lá até às 17 horas. Estarei à disposição de vocês, viu? Bons estudos, boa prova.